do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa sétima videoaula e o nosso conteúdo hoje é o processo de retextualização. Iremos aprender a construir um texto com base em outro. Então, gente, pegue seu caderno, pegue seu lápis, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouquinho. Gente, provavelmente vocês devem já ter se deparado com imagens nas redes sociais como essa daqui, tá certo? Em que na legenda aparece essa hashtag para cego ver. E aqui nessa publicação a gente tem um cachorro que ele está todo coberto com um casaco, tá certo? E na postagem diz assim: bom sábado para vocês com o Paco e seu casaco de neve, pois nenhuma foto que eu postar hoje irá superar. E aí tem uma hashtag para cego ver, em que diz: na imagem um cachorro vestido de casaco. Gente, na verdade, essa hashtag é uma campanha para que as pessoas cegas, deficientes visuais, que não conseguem enxergar essa foto, elas possam ter uma ideia, uma imaginação, ou pelo menos saber que na foto diz isso, né? Que o cachorro está vestido com um casaco. Então, isso é uma campanha para dar oportunidade de uma pessoa com deficiência visual ver, mesmo que seja de uma forma completamente abstrata, né? A imagem que está aqui, ou as imagens do mundo. Essa imagem é um dos exemplos que a gente pode considerar que houve um processo de retextualização. Mas, Daniel, o que é esse processo de retextualização? Gente, o processo de retextualização nada mais é do que a produção de um novo texto com base em outro. Então, nós temos aqui uma imagem, tá certo? E essa imagem ela foi transformada em um outro texto, em um novo gênero textual, tá certo? Mas esse novo gênero textual que surgiu, ele é baseado nesse outro antigo. Por exemplo, a gente tem aqui a imagem que gerou uma legenda e as duas apresentam uma semelhança muito grande, já que uma é nascida da outra, tá certo? Em eventos linguísticos rotineiros, a atividade de retextualização é exercida para atender aos mais diversos propósitos comunicativos, ou seja, a retextualização ela está sempre no nosso mundo. Em nossos eventos linguísticos, ou seja, nossos eventos em que a gente utiliza para se comunicar, a retextualização está presente, meu povo. Por exemplo, se pedirem para você descrever, dizer o que foi que aconteceu no capítulo da novela de ontem, no momento em que você oralizar isso, contar para a pessoa, você está retextualizando. Por quê? Você viu, na verdade viu não, assistiu a um tipo de texto e agora está transformando em um outro evento comunicativo, certo? Que no caso é essa descrição oral do capítulo da novela. Então, gente, a retextualização ela serve para isso, para atender os mais diversos propósitos comunicativos. Quando a gente lê um livro e a gente quer tirar as citações, a gente está pegando aquele livro e transformando em outro texto com base nele, né? Então, esse processo ele acontece naturalmente, ele não é mecânico, pois envolve operações complexas que interferem tanto na linguagem e no gênero como no sentido. Então, gente, prestem bem atenção. Esse processo ele não acontece de uma forma, como é que eu posso dizer? Que não é natural, não acontece de modo artificial, não. As pessoas retextualizam naturalmente, tá? Por quê? Quando a gente percebe que está retextualizando, contando para outra pessoa algo ou fazendo diversas retextualizações, tirando do computador e passando para o caderno, pegando a imagem, fazendo as descrições da imagem, ou até mesmo pegar uma música e fazer um desenho a partir dela, existem várias formas de processo de retextualização. Vou já mostrar para vocês. Mas esse processo ele é tão complexo, tá? E ao mesmo tempo tão natural. Por que ele é complexo, Daniel? Gente, a linguagem vai mudar, o gênero, sobretudo, vai mudar. Vamos lá, eu tenho uma novela, um capítulo de novela que é ali gravado e de repente ele se transforma em um discurso oral, mudou completamente o gênero, como também a linguagem. Coisas que antes não existiam no texto original, agora passou a ter. Mas a essência do primeiro texto não deixou de estar no segundo texto.
Então, a retextualização ela acontece a partir do momento em que eu faço a transformação, mas eu não deixo a essência do texto anterior, tá certo? E o sentido também vai mudar, tá? Enquanto aqui, nessa postagem, o sentido era só mostrar o cachorro com o casaco, aqui na legendinha, tá? Já tem uma outra intuição, já gera um sentido para que uma pessoa veja, tá certo? É, a, a imagem de uma outra forma, tá? De uma forma descritiva. Então, gente, antes de produzir uma retextualização, é preciso analisar o texto base, tá? Como assim, Daniel? A gente tem que olhar para o texto base. A gente só pode retextualizá-lo se eu conhecer. E quais são os aspectos que podem ser analisados dentro de um texto base? O gênero textual. A exemplo, o texto de divulgação científica, tá? Então, eu tenho ali o texto de divulgação científica como gênero base, tá? E qual é a sua função social? Apresentar informações a respeito de um determinado tema. Depois, o tipo de texto, caráter não literário, as características predominantes desse gênero, não ficcional, que visa a informação. A temática pode ser de robôs e a vinculação a uma revista científica. Eu posso pegar esse gênero textual aqui, o texto de divulgação científica, e transformá-lo em outro gênero textual. Por exemplo, um filme de ficção científica. A função social vai mudar porque agora, em vez de apresentar informações sobre um tema, agora vai passar a mostrar uma realidade que não existe, tá? Mas a essência do texto anterior, que é esse texto de divulgação científica, permanece, como os conceitos, a ideia geral, tá certo? Como também o tipo de texto que vai mudar, já que agora o texto de divulgação científica ele tem um caráter não literário e a ficção científica passa a ter um caráter literário, e a questão das características predominantes desse gênero, o gênero ficção científica, ele é ficcional e ele visa a mostrar as ideias da ciência, tá certo? A temática continua a mesma e a vinculação agora do texto de ficção científica pode ser outro, pode ser o YouTube, pode ser o papel, pode ser várias coisas, tá certo? E aí, gente, eu trouxe outra imagem para exemplificar esse processo de retextualização, tá? A gente tem aqui, queria Maragogi, mas vou trabalhar. Foto, Costa dos Corais, Alagoas. E aí tem a foto, tá certo? Esse mar belíssimo lá de Alagoas, que pertence ao povoado de Maragogi. Inclusive, recomendo, é super lindo, tá? E vem a legendinha, a descrição para cego ver. Na imagem, vemos a praia de contornos azuis e verdes de Maragogi, Alagoas. No fundo da imagem, vemos um barco, tá certo? Ou seja, essa descrição foi uma retextualização. Percebam que os elementos, agora que é... calma aí. Os elementos visuais, agora eles se transformaram em elementos verbais, ou seja, agora eles são verbalizados por meio das palavras, tá certo? Então, o barco, que antes era a imagem, agora se tornou a palavra barco, tá certo? A questão das cores, tons azuis e verde, tá? Mas qual é esse tom cego? Ele não vai conseguir perceber essa cor, tá certo? Ele só vai ter uma ideia do que seja, beleza? E, gente, eu fiz um trabalho na faculdade que era justamente mostrar o processo de retextualização. Daí eu escolhi uma escola de samba do Rio de Janeiro, que é a Grande Rio, tá certo? Em 2017, eles trouxeram para a Avenida um tema muito bom, que era falando sobre a biografia do Chacrinha, tá certo? E o que eu peguei? Eu peguei o samba enredo, que é a melodia, tá certo? Que eles cantam durante o desfile, com determinadas imagens da vida do Chacrinha e também as imagens do desfile, para mostrar como é que houve o processo de retextualização. Então, esse aqui é o primeiro, tá certo? Em que, antigamente, tinha uma propaganda do Chacrinha e tinha assim, eu vim para confundir, não para explicar. Daí, percebam que é uma propaganda da Rede Tupi, que era a antiga TV Globo, tá certo? E tinha o Chacrinha, tá certo? O Chacrinha é esse filme aqui, que é apresentador de TV, icônico, irreverente. E no samba enredo, gente, quando eles tocavam, aparecia isso aqui, ó. Eu não vim para explicar, vou te confundir. Ou seja, eles pegaram essa frase que antes estava em um anúncio publicitário e colocaram no samba enredo.
Eu não vim para explicar, vou te confundir. Se eu buzinar, leva o troféu abacaxi. Eu sou um mau cantor, mas era só para exemplificar como é que aparecia lá na melodia, tá certo? E aí, gente, teve um outro processo que teve, foi porque o Chacrinha, em um dos seus programas, apareceu desse jeito aí, tá certo? Parecendo um cachorro cheio de pulgas, mas de fato ele estava com a intenção de parecer um cachorro cheio de pulgas, justamente porque ele estava fazendo um concurso muito louco de saber qual era o cachorro mais pulguento que aparecia lá no programa. Ele tinha disso, de fazer concursos assim reverentes, mais reverentes do que ele, até, e apareceu no desfile, tá certo? Justamente esse dia, um monte de cachorrinho pintado, parece uns dálmatas. E esses pontinhos pretos, na verdade, são as pulgas, tá, gente? Que estavam no cachorro, beleza? Então aqui novamente houve o processo de retextualização. Pegou uma cena de um programa de TV e transformou em uma alegoria. Alegoria, para quem não sabe, é a fantasia, tá? E agora pegando trechos da letra do samba enredo que apareceram dentro do desfile. Aí tinha assim, outra vez vou ficar maluco, beleza, né? Que já é um processo de retextualização. Por quê? Porque o Chacrinha não, os compositores desse samba enredo já pegaram músicas de artistas que apresentaram no programa do Chacrinha e colocaram aqui no samba enredo, tá? E foi textualizado por meio dessas fantasias, tá? O cabelo grande, que era do Raul Seixas, e também toda essa roupa aí, estilo indie, estilo tropical, tá certo? E a questão da rainha de samba, tá certo? Que o Chacrinha, ela. Calma aí. Primeiramente explicando. A rainha de bateria, que no caso era a Juliana Paz, ela estava toda vestida de abacaxi, tá certo? O troféu abacaxi. O que era esse troféu abacaxi? Quem ganhasse os concursos do Chacrinha ganhava o troféu abacaxi, tá? Aí, se eu buzinar, leva o troféu abacaxi. Vai para o trono ou não vai, certo? Se eu buzinar, leva o troféu abacaxi. E baiana, o seu balancê me encanta. Então, lá na melodia aparecia mais ou menos isso. Então, foi textualizado, certo? O troféu abacaxi com a fantasia da Juliana Paz, tá certo? E também em outras alegorias, tá certo? Essa aqui que mostra um monte de bananas e um abacaxi e a buzina, tá? Que o Chacrinha tocava, como também esse carro alegórico maravilhoso que veio todo montado dentro de um abacaxi, tá certo? Dentro de um trono, tá? Quem ganhava o troféu abacaxi era um rei, considerado pelo Chacrinha. Também, gente, outra retextualização foi que apareceu o Maria ou João, tá certo? Daquela música Maria, sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João. Essa marchinha de carnaval bem antiga, tá certo? E apareceu o David Brasil, metade João e metade Maria. E na letra também aparecia, tá certo? Se é Maria ou João, beleza? E também outra parte que apareceu e aqui meio que apagou o preto e o branco da televisão, nas ondas do rádio, tocando amores, a luta pelos bastidores. Então veio um carro todo decorado de preto e branco, com algumas questões roxas, tá? Questões não, alguns detalhes roxos. E justamente para mostrar esse embate, tá certo? A luta, a questão da luta pelos bastidores, que antigamente os melhores programas eles estavam ali disputando para saber quem era o rei da audiência, tá? O preto e o branco da televisão, mostrado aí na alegoria. E se vocês perceberem, tá? Aqui embaixo tem vários lutadores, certo? E aí na melodia aparece assim, ó. O preto e o branco nas ondas rádio, tocando amores, a luta pelos bastidores. E aí, para vocês perceberem, apareciam onomatopeias que já designavam a ideia de luta, de soco, né? Pô! E as pessoas, tá aí o lutador, tá certo? Mostrando, representando justamente essa luta dos bastidores, tá?
E aí o preto e o branco da televisão, mostrado nessa alegoria aí, em que a mulher tá com a TVzinha, toda preto e branco, os detalhes meio roxos, e toda fantasiada de TV, tá? Chacrinha, morada que batiza o meu sucesso. Gente, o nome verdadeiro do Chacrinha é Abelardo Barbosa, tá? E ele se tornou Chacrinha, com esse codinome Chacrinha, justamente pela chácara que ele tinha, que era um programa de TV. Programa de TV não, desculpa, era um programa de rádio ele tinha na chácara dele. E essa chácara ele chamava de Chacrinha, tá? E aí ele ganhou o nome de Chacrinha justamente por conta disso, por conta desse programa. E lá dentro desse programa de rádio tinha cassinos, tinha muita coisa. Então veio representado nesse carro alegórico. O Chacrinha com o microfone de radialista, tá? Novo, não com esse aspecto velho que ele tinha antes. Que ele tinha antes, não. Que ele foi conhecido ao final da vida dele. E mostrando também toda a questão da chácara, que se vocês perceberem tem os patos, outros animais, tá? E também a questão do luxo, que tudo do Chacrinha era muito luxuoso, tá? E aí vem mostrando ó, direitinho as casas, os animais da chácara do Chacrinha. E também em alegorias vieram essa questão do trecho. Vocês percebam que aqui tem os animais, um porco e uma galinha. E a passista que estava à frente do carro, ela vinha daqueles negócio de cassino, tá? Como sei o nome disso. Depois vocês pesquisem aí e me digam, por favor. Gente, também passou no desfile, que infelizmente aconteceu uma tragédia, o carro quebrou no meio do desfile, mas apareceu a questão do Chacrinha quando ele morava em Recife, tá? Recife, em Surubi nasceu o rei menino. No frevo dessa gente arretada, vou me acabar no galo da madrugada. E aí o galo da madrugada apareceu no carro alegórico, como também todas essas cores que representam a cultura carnavalesca de Recife, tá certo? Também a questão do frevo, aqui o aspecto cultural de Recife, né? Que é utilizado essas cores do Bumba Meu Boi, tá? Como também a questão do frevo que apareceu nas fantasias, nas alegorias. Essa aqui de laranja eu achei chiquérrima, porque além de representar o frevo, tem as cores da bandeira de Pernambuco e também esses detalhes laranjas aí o corpo do galo, tá certo? Então trouxe Pernambuco toda em uma imagem só, beleza? Eu acho essa fantasia aqui eu acho um luxo. E vem chacrete e um bumbum rebolar, né? Apareceram inúmeras chacretes, tá certo? Até mesmo os verdadeiros chacretes, as que estão vivas, apareceram no desfile. E aí as chacretes eram as meninas, as dançarinas que participavam do programa do Chacrinha, tá certo? E aí tá aí, ó, a Rita Cadillac, que foi chacrete, ela apareceu no desfile, toda fantasiada de chacretezinho, eu achei ela maravilhosa no dia do desfile, tá? Gente, eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer. Ó Terezinha, ó Terezinha, ó Terezinha, vai começar mais um cassino do Chacrinha. Gente, esse jingle aí, ó Terezinha, vai começar mais um cassino do Chacrinha, era o jingle da TV, tá certo? Que passava o videozinho, né, o VT da abertura do programa, e foi textualizado aqui nesse carro alegórico, tá certo? Todo o programa do Chacrinha. Os artistas, eles saíam desse túnel que foi colocado aí, e toda a questão do programa, pegaram exemplos do programa e colocaram aí. Eu achei esse carro maravilhoso. Tava tudo perfeito na Grande Rio. Eles só não ganharam porque o último carro quebrou. Gente, esse aqui, ao lado esquerdo, é o Chacrinha de verdade, tá certo? E esse ao lado é o sósia dele, tá? Que é o Stepan Essessian, que fez, inclusive, o filme biográfico em homenagem ao Chacrinha, tá? Então vocês percebam que a pessoa é diferente, mas os traços são iguais. Olha aí como esse processo de retextualização aconteceu. Eu achei maravilhoso, tá? Essa homenagem que o Stepan fez para o Chacrinha, tá? A gente percebe que houve de fato processo de retextualização. Não é o mesma roupa
tá? São roupas diferentes e até mesmo a posição das alegorias estão diferentes. E aí aparece aí o Chacrinha e o Stepan, embora estejam muito parecidos, eles de alguma forma são diferentes pela pessoa principalmente, porque não é o Chacrinha aqui do lado direito, é o Stepan e é modificado completamente, tá? Gente, espero que vocês estejam gostando dessa aula, tá? O exercício dela está lá na página 79, que está lá na parte de trabalho em equipe. E eu explico logo. É para fazer individual, não é para fazer em equipe, tá? Só coloquei trabalho em equipe porque é o tópico que identifica a questão, beleza? Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem.